Fala galera, aqui é o professor Ricardo e hoje vamos dar início à nossa primeira revisão para você que está se preparando aí para esse concurso. E na minha opinião, esse vai ser um dos principais vídeos desse canal, certo? Porque o que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer uma breve revisão do assunto que vai ser trabalhado e em seguida vamos resolver a questão, tá? Então é um vídeo para você pegar o seu papel, a sua caneta e relaxar, porque você vai colocar em prática tudo aquilo que você já estudou, tudo bem? Então, de forma detalhada e compacta, vamos entender cada assunto que vai ser trabalhado, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro é regra de 3 simples. O que você deve aprender sobre a regra de 3 simples? Quando é que eu devo usar a regra de 3 simples? Quando você tiver apenas 2 grandezas, tá? O que são grandezas? Identificando as grandezas, é tudo aquilo que pode ser contado, mensurado, tudo bem? Pode ser dia, pode ser hora, pode ser número de operários, pode ser a área de um muro e assim sucessivamente, certo? Agora você tem a regra de 3 quando ela é direta ou inversamente proporcional. Então, no cálculo, você vai fazer algo diferente aqui, tá? Você tem aqui, ó, quando ela for diretamente proporcional, aumenta na mesma proporção, certo? Grandeza diretamente proporcionais, você vai multiplicar em cruz. Quando ela é inversamente proporcional, o que acontece? Diminui na mesma proporção, grandezas inversamente proporcionais, e você vai multiplicar em linha. É muito importante que você entenda esse procedimento aqui, certo? Porque na hora de uma regra de 3 simples, se você errar o cruzamento da multiplicação, você vai perder a questão. E eu já vi muitos alunos fazendo isso daí, confundir. Vamos lá resolver uma questão para a gente colocar em prática esse resuminho aqui, tá? A primeira questão diz assim: caminhando em um ritmo constante de 2 passos por segundo. Esse primeiro dado aqui, ele é importante para nós, tá? Você tem a caminhada e essa caminhada ela equivale a 2 passos por segundo. Alexandre foi de sua casa ao colégio em 20 minutos, com passos iguais aos anteriores, caminhando ao mesmo ritmo constante de 3 passos por segundo. Alexandre percorrerá o trajeto de sua casa ao colégio em alternativa A, B, C, D ou E. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é identificar as grandezas, tá? Então, você tem a grandeza passo por minuto e a grandeza tempo, que está em minuto também, né? Então, vou colocar aqui, ó, P sobre S, que é passo por minuto, e aqui o tempo em minuto, tá? Uma vez identificadas as grandezas, a gente vai colocar aqui os valores que o problema nos deu. Então, ele dá 2 passos por segundo e chega em 20 minutos. A questão quer saber qual é o tempo que ele vai chegar no trajeto de sua casa ao colégio, dando 3 passos por segundo. Então, tem aqui 3 passos e eu não sei qual vai ser o tempo em minuto, tá? Então, tá aqui, já identifiquei a grandeza, já armei o meu cálculo, agora você vai prestar atenção nesse detalhe aqui, tá? O que acontece? Essas grandezas aqui, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se aumentar o número de passos por segundo, ele vai chegar mais rápido no trajeto dele, né? Então, se ele chega mais rápido, o tempo diminui, olha só. Então, aqui, as grandezas, elas são inversamente proporcionais. O que foi que a gente verificou na revisãozinha? Que quando as grandezas são inversamente proporcionais, a multiplicação ela vai ser em linha, né? Então, vai ficar 3 vezes x é igual a 2 vezes 20. Então, aqui eu tenho 2 vezes 20 vai dar 40. Esse 3 está multiplicando com o x, ele vai passar dividindo. Então, vamos fazer essa divisão aqui, tá? Vou pegar o 4, 4 dividido para 3 é 1, 1 vezes 3, 3, vai sobrar 1. Vou baixar esse 0 aqui. 10 dividido para 3 é 3, 3 vezes 3, 9. Aqui vou colocar o 9 e vai sobrar 1, né? Bem, olha só. Aqui a gente já poderia determinar que seria a alternativa B, né? 13 minutos, a única que tem esse valor. Agora, vamos entender como é que a gente trabalha essa transformação de 20 segundos, tá? Vamos seguir. Então, aqui, olha, 1 é menor que 3. O que eu vou fazer? Acrescento um 0 bem aqui e aqui uma vírgula. E eu tenho 10 dividido para 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Vai dar uma dízima periódica aqui, tá? Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar 13,3. Isso aqui está em minuto, tá?
Daqui está em minuto. Então, você presta bem atenção aqui nesse macetinho que eu vou ensinar para vocês. Quando você quiser transformar em segundo, você vai simplesmente multiplicar por 6. 3 vezes 6 vai dar 18. Então, vai ficar 13 minutos e 18 segundos, tá? Observa uma coisa importante. Como a gente simplificou aqui esse valor que é 13,3, porque olha, observa aqui, ó, houve uma dízima, né? Então, nesse caso, a gente vai buscar o valor mais próximo, que é a alternativa B. Tudo bem? Então, gabarito da questão, alternativa B. E aí você já sabe, quando for transformar em segundo, aí você vai pegar a parte decimal, que é o número que está depois da vírgula, aqui, ó, e vai multiplicar por 6. Por que você tem que fazer isso daí? Isso daí já é um macetinho. Porque quando você precisa transformar de minuto para segundo, você multiplica por 60, certo? Então, com o macetinho aqui, ó, você já vai direto. Tudo bem? A segunda questão diz assim: um tigre avista um javali a 1 km de distância e sai em linha reta em seu encalço. Nesse instante, o javali foge na direção contrária à do tigre. O tigre corre 30 metros por segundo e o javali tenta escapar a uma velocidade de 10 metros por segundo. A distância percorrida pelo javali até ser alcançado pelo tigre é igual a... Então vamos lá resolver essa questãozinha aí, né? Olha só, primeira coisa que nós vamos fazer é tentar entender o que o problema está falando, tá? Gente, vamos colocar aqui a seguinte situação. Você tem um ponto representando o tigre e o outro ponto representando o javali. Então aqui eu tenho o tigre e aqui eu tenho o javali. A questão fala que a distância entre eles é de 1 km, tá? E 1 km é igual a 1000 metros. E aí o que acontece? O tigre, ele avista o javali e sai correndo matá-lo, né? Agora, eu percebi um erro na questão, porque olha só, ele não corre em direção contrária, tá, galera? Para o javali correr em direção contrária, ele teria que correr nesse sentido aqui, ó, tá? Mesmo sentido é para lá, do tigre, e sentido contrário é esse aqui, certo? Então, nesse caso, o javali, ele correu no mesmo sentido, tá? Até porque essa questão envolve física também, na parte de velocidade relativa. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? A questão quer saber a distância percorrida pelo javali até ele ser alcançado. A primeira coisa que a gente vai observar num problema como esse é que você tem uma diferença de velocidades, né? O problema fala que o tigre ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo e o javali 10 metros por segundo. Então aqui, olha, entre esses dois animais sempre vai haver uma diferença de velocidade, que nesse caso é 20 metros por segundo, certo? O que a gente vai determinar? O tempo que o tigre ele alcançou o javali, através dessa diferença de velocidade. Olha só que interessante. Então, se você pensou assim, deixa nos comentários, tá? Se não, você pode colocar a maneira como você fez. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, ó? Uma regrinha de 3 simples, diretamente proporcional. Então, tem aqui 20 metros, está para 1 segundo. Olha só, qual era a distância entre o javali e o tigre? A distância está aqui, ó, de 1000 metros, né? Então, 1000 metros está para x, certo? É uma regrinha de 3 diretamente proporcional, então vou multiplicar cruzado aqui, ó. Eu tenho 20 vezes x, vai dar 20x, é igual a 1000 vezes 1, é 1000. Esse 20 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, então x é igual a 1000 dividido para 20. Você pode cortar esse aqui e esse aqui. 100 dividido para 2 é igual a 50. Então, o que significa esse dado para mim? Significa dizer que o tigre ele alcança o javali no tempo de 50 segundos, certo? E agora a gente consegue determinar o espaço ou a distância que o javali percorreu. Então, o que a questão diz? Que o javali
ele tenta escapar do tigre com uma velocidade de 20 metros por segundo. Só que o tigre, ele consegue alcançá-lo em 50 segundos. Então, qual foi o espaço que ele percorreu? Então, tem aqui, ó, javali. Aí você simplesmente vai multiplicar 10 vezes 50, que vai dar 500 metros. Tudo bem? E se a questão pedisse qual foi a distância que o tigre ele percorreu para alcançar o javali, já identificamos que nessa primeira parte aqui, que é o gabarito C, tá? Mas eu só estou colocando uma outra hipótese aqui. Então, do tigre, o que que você ia fazer? Você ia pegar 30, já que ele percorre 30 metros por segundo, e vai multiplicar pelo tempo que ele alcançou o javali, que nesse caso foi 50, né? 50 multiplicado por 30 vai dar 1.500 metros. Então, o que que a gente observa aqui? Que o tigre ele teve que percorrer 1.500 metros para poder alcançar o javali 500 metros. Tudo bem? A diferença entre a distância é 1.000, tá? Então, bateu certinho com o problema que a gente resolveu, tá? Se você teve dificuldade nessa questão, você pode colocar aqui no comentário que com certeza eu vou estar respondendo vocês aí com muito prazer, tá? Vamos agora para a terceira questão, ou melhor, vamos agora para a parte da revisão da terceira questão, que é regra de 3 composta. A regra de 3 composta, uma revisãozinha básica que nós temos aqui, eu não vou resolver pelo método tradicional, que é o método das setazinhas que vocês não suportam, tá? Nenhum aluno gosta das setas. Então vamos lá. Quando usar a regra de 3 composta? Tá aqui, ó. Quando tiver 3 ou mais grandezas, certo? Então se você perceber aqui, ó, neste exemplo, você tem 4 grandezas. A grandeza operários, horas por dias e muro, tá? Então quando você tiver um problema com 3 ou mais grandezas, você está diante de regra de 3 composta. E como é que se identifica as grandezas? Olha, a grandeza é tudo que pode ser contado, medido, a gente já viu na regra de 3 simples, e vamos agora entender como se resolve, tá? Bem, pelo macetezinho que eu vou ensinar para vocês, você presta bem atenção agora, tá? Olha só, você vai buscar a coluna objetivo. O que é essa coluna objetivo aí? O problema que o exemplo que eu te dei foi esse aí, para você entender essa coluna objetivo. Olha só, você tem 10 operários trabalhando 8 horas por dia, eles gastam 15 dias para levantar 20 metros quadrados de um muro. Então, 5 operários trabalhando 6 horas por dia, quantos dias eles levariam para construir um muro de 40 metros quadrados? Então, aqui é uma regra de 3 composta, né? Então, como é que a gente faria? Primeira coisa, qual é a coluna objetivo? O objetivo nesse caso aqui, galerinha, é o objetivo dos operários. Qual é a finalidade dos operários? Ora, a finalidade deles é construir um muro, né, em metro quadrado, certo? Então, o objetivo é o muro, a construção do muro. Então, na coluna objetivo, o que que você vai fazer? Você vai inverter os números. 20 vai ficar no lugar de 40, 40 vai ficar no lugar de 20, tá? Você simplesmente inverte os números da coluna objetivo, tá? E agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar e multiplicar essa linha aqui e igualar multiplicando com essa linha aqui. Muito simples. Como é que vai ficar esse negócio aqui, ó? Vamos pegar essa primeira linha aqui, ó. Olha só. Então, tenho 5 vezes 6 vezes x vezes 40. Igual, agora, esta linha aqui. Multiplica todos os elementos dela. Então, tenho 10 vezes 8 vezes 15 vezes 20. Olha aí como ficou. Quero determinar o x e todos esses números aqui, ó, eles vão passar dividindo. Então, ficaria x é igual a 10 vezes 8 vezes 15 vezes 20, dividido para 5 vezes 6 vezes 40. E aqui você ia fazer as simplificações e ia determinar o x que representa o número de dias. Eu vou explicar detalhadamente no exemplo, certo? Da questão de número 3. Então dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue resolver. 18 advogados devem examinar 400 contas bancárias dos envolvidos em um processo de fraude. Em 14 dias, esses advogados examinaram 150 contas e nesse momento 4 advogados foram transferidos para outro trabalho.
Os advogados restantes terminaram de examinar as contas em... Então, gente, claramente dá para a gente perceber que é um problema envolvendo regra de 3 composta. Primeira coisa que você vai fazer numa regra de 3 composta é identificar as grandezas, certo? São grandezas, aquilo que é mensurado, aquilo que é contado. Eu tenho aqui a grandeza advogados, depois a grandeza contas e a grandeza dias. Então, agora vamos colocar os dados do problema. A questão diz aqui na primeira parte que 18 advogados devem examinar 400 contas bancárias, tá? Então, aqui, ó, na coluna advogado, eu vou colocar o número 18, tá? E aqui foi um erro de muitos alunos nesse concurso, de colocar 400 aqui. Você presta bem atenção que aqui não é 400. Olha a interpretação de texto. Na segunda parte, ele diz assim: em 14 dias, esses advogados. Quem são esses advogados? Ó, os 18. Então, aqui, em 14 dias, esses advogados examinaram 150 contas. E, nesse momento, 4 advogados foram transferidos para o outro trabalho. Gente, se foram transferidos 4 advogados, do total de 18, ficaram 14 advogados. E a questão quer saber, os advogados restantes terminariam de examinar as contas em quantos dias? Então, vamos lá. Quantas contas eram? 400, né? Já foram examinadas 150. Então, está faltando quanto? 250. Esses 250 vão ser examinados pelos 14 advogados, tá? E a questão quer saber o número de dias. Então, tá aí. Uma questão interessante, né? Deu para vocês perceberem que é uma questão que envolvia esse lado da interpretação. Não vamos resolver pelo método tradicional, vamos fazer pelo macetezinho que ensinei para vocês na parte da revisão. Qual é a coluna objetivo? E aí, pergunto para os senhores, quem é a coluna objetivo? O objetivo ou a finalidade, nesse caso, são os advogados analisarem as contas, né? Então, tá aqui, ó. Então, aqui representa o objetivo dos advogados, tá? É analisar as contas. Bem, nessa coluna aqui, o que que você vai fazer? Você vai ter que inverter os números. Aqui vai ficar 250 e aqui vai ficar 150. Se você não fizer isso daqui, você vai errar o cálculo, certo? Então, tem aqui, ó, vamos multiplicar esta linha aqui, vai ficar 14 vezes 150 vezes x, aí igual, multiplica essa daqui, ó, 18 vezes 250 vezes 14. Pronto, não precisou você trabalhar as setazinhas que vocês tanto odeiam, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar esses dois números que estão multiplicando com x e eles vão passar dividindo, né? Então, essa parte aqui todo mundo sabe. Então, tem aqui x é igual a 18 vezes 250 multiplicado por 14 sobre 14 vezes 150, tá? Olha, é muito importante que essa parte aqui vocês trabalhem a questão da simplificação, tá? Para reduzir o teu cálculo e você ser mais assertivo. Eu posso cancelar este 14, posso cancelar este 0 aqui, tá? Que mais? Percebo que 18 ele é divisível por 3, assim como 15, tá? Olha só como vai facilitar bastante o nosso cálculo aqui. Eu tenho x é igual 18 dividido para 3 é igual a 6 vezes 25, tá? O número que sobrou ali, né? Em cima. E 15 dividido para 3 aqui embaixo vai dar 5. X é igual, olha só, 25 dividido para 5 é igual a 5. Então, tenho 6 vezes 5. E 6 vezes 5 é igual a 30. Então, 30 dias, 14 advogados vão analisar 150 contas, certo? Alternativa D. Então, uma questão relativamente tranquila, eu acredito que vocês conseguiram resolver. Bastava você ter essa interpretação na montagem dos dados do problema. Tudo bem? Vamos agora para a quarta questão, mas antes disso, obviamente, vamos fazer aquela revisãozinha básica, né, galerinha? Pega teu caderno,
a tua caneta para você fazer os apontamentos aqui. Vamos lá. Esse assunto aqui fala sobre divisão proporcional, um assunto recorrente na banca que você vai estar trabalhando aí no concurso. E olha só, quando usar? Bem, quando o problema envolve a ideia de divisão de forma proporcional, você vai perceber no enunciado do problema. Ele vai falar, o pai vai dividir uma herança para 3 filhos de forma proporcional. Aí você já sabe que é divisão proporcional, certo? E aí você vai identificar as partes, pode ser idade, pode ser tempo de trabalho de funcionários em uma determinada empresa. A idade, nesse caso, o pai vai dividir uma herança para os seus 3 filhos de forma proporcional às suas idades. Então, tu já sabe que é uma questão envolvendo divisão proporcional. Como é que resolve? Bem, a primeira parte você vai ter que somar as partes envolvidas. Nesse caso, se forem idades, você vai somar as idades, certo? Depois você vai dividir as partes pelo total. No terceiro ponto, você vai multiplicar o resultado da divisão por uma das partes envolvidas, que geralmente o problema vai te pedir. Tudo bem? Então, como é que resolve? Soma, divide e multiplica. Coloca na mente. Soma, divide e multiplica. Então, vamos lá para a questão, para a gente colocar em prática essa breve revisão que a gente fez aqui. Um terreno de 1.280 metros quadrados, esse dado aqui vai ser importante para a gente, olha, foi dividido em 3 partes proporcionais aos números 2, 5 sobre 2 e 7 sobre 2. E aí o que a questão pede? A área da maior parte, olha só, a área da maior parte em metros quadrados. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer. Você tem 3 números aqui, né? Olha só, esses 3 números. Não vou colocar esses números aqui. Então, o número 1 você tem 2. O número 2 você tem 5 sobre 2. E o número 3 você tem 7 sobre 2. O que nós vamos fazer? Na primeira parte que eu mostrei para vocês, a gente vai somar. Então, tem aqui 2 mais 5 sobre 2 mais 7 sobre 2. Como aqui você tem fração com o mesmo denominador, o denominador é 2, a gente vai somar esses carinhas aqui, ó. 5 com mais 7 vai dar 12. E vou conservar o denominador que é o 2. Legal? E agora, eu posso dividir, ó, 12 dividido para 2 é igual a 6 e 2 com mais 6 é igual a 8. Então, a soma das partes, nesse caso aqui, vai ser igual a 8. Tudo bem? E agora, o que você vai fazer? Esse aqui representa o total das partes. Legal? O que nós vamos fazer? Vamos pegar a área do terreno total e vamos dividir. Então, vai ficar 1.280 dividido por quanto? Pelo total das partes, que nesse caso é 8. Fazendo essa divisão, vamos colocar essa divisão bem aqui. Vai ser por 1, 8 vezes 1 a 8. 12 menos 8 sobra 4. Vou baixar o 8. Aqui, 6 vezes 8, 48. Aqui vai dar 0. Vou baixar esse 0. E aqui eu vou colocar um zerinho para cá. Então, aqui vai ser 160. O que significa para nós esse 160? Esse 160 aqui, olha, vai ser a distribuição por parte. Então, cada parte vai ficar com 160. Agora, o que a questão quer saber? A área de maior parte. Qual é a área de maior parte? Aqui nesse caso. Aí você vai ter que analisar com calma aqui, ó. Você tem a primeira que representa 2. A segunda que representa 5 sobre 2. E olha, 5 sobre 2. 5 dividido para 2 é 2,5. E 7 dividido para 2 é 3,5. Então, a maior parte, nesse caso, é o N3, tá? Que é 7 sobre 2. O que você vai fazer? Você vai pegar 160 e vai multiplicar pela maior parte, que é 7 sobre 2. Vamos simplificar aqui, ó, 60 dividido para 2, que é igual a 80. E 80 multiplicado por 7, que é igual a 560 metros quadrados, vai ser a maior parte. Logo, seria a alternativa E, tá? A maior parte vai ter 560 metros quadrados. Então, como eu ensinei para vocês, aqui você vai somar, aqui você vai dividir e aqui você vai multiplicar. É só você seguir essas 3 etapas que não vai ter erro algum, certo? Faz as tuas anotações e vamos para a próxima questão. Bem, a próxima questão envolve função do segundo grau e aqui uma breve revisão sobre essa parte aí. Então, dá um print, faz as tuas anotações, ok?
Então vamos lá. Gente, a função do segundo grau ela é definida por essa forma genérica que você está vendo aqui em cima. Ó. F de x é igual a x ao quadrado. Esse expoente 2 é o que vai configurar a característica de uma função do segundo grau. Aí você tem bx mais c. O a, o b e o c são chamados de coeficientes da função e eles são muito importantes para muita questão aí. Agora você tem os gráficos. O que, que você observa? Que o gráfico ele vai ter a concavidade voltada para cima. O que é a concavidade? É essa parte aqui, ó, cavada para cima. Certo? O gráfico aqui é uma parábola, que é esse formato que você está vendo, e a concavidade ela vai estar voltada para cima quando o A ele for maior que zero. O que significa dizer que o A é maior que zero? É quando esse valorzinho aqui ele vai assumir um valor positivo. Então, se ele assumir um valor positivo, ele é maior que zero. Por outro lado, você tem aqui, ó, a concavidade voltada para baixo. O que é a concavidade voltada para baixo? Gente, a concavidade voltada para baixo é a parte cavada da parábola que está voltada nesse sentido aqui. Bem, quando o gráfico da função tiver neste formato aqui, o que que você deve fazer? Você deve entender que o A ele vai ser menor que zero. E representando o A menor que zero, você tem o A sendo negativo. Então, o A maior que zero vai ser positivo e o A menor que zero ele vai ser negativo. É importante que vocês saibam dessas informações. Raízes da função, onde o gráfico toca o eixo x. Então, se você observa aqui, ó, neste ponto e neste ponto aqui, você tem duas bolinhas. Essas bolinhas aqui são as raízes da função, raiz 1 e a raiz 2. Assim como esta e esta aqui, ó. Tudo bem? Aqui você tem raiz 1 e raiz 2, certo? Agora, vamos lá. O que que você vai ter que compreender aqui? Como é que você encontra essas raízes da função? Como é que eu vou encontrar essas raízes da função aqui, ó, dos gráficos? Você vai utilizar duas formulazinhas de Bhaskara, que você vai determinar as raízes x1 e x2, e a fórmula do delta, que é essa daqui, que possivelmente você já estudou e aqui só é uma revisão. Agora você tem que compreender o seguinte, o estudo do delta. O que quer dizer esse estudo do delta? Gente, essa parte aqui é muito importante, então você presta bem atenção aqui. Gente, o estudo do delta, ele vai dizer para você na questão das raízes, certo? Então, olha só, quando o delta é maior que zero, ou seja, quando o delta é positivo, o gráfico ele vai cortar o eixo x em dois pontos. Então, olha só, se o gráfico ele corta o eixo x em dois pontos aqui, ó, primeiro ponto e o segundo ponto, você vai ter duas raízes diferentes. Isso daqui cai muito em concurso público. Quando você tem o delta igual a zero, o que que acontece? O gráfico ele toca uma vez no eixo de x, ou seja, apenas um ponto. Olha aqui o ponto que o gráfico está tocando. Qual é a consequência disso? Você vai ter duas raízes iguais, como é o caso aqui, x1 é igual a x2. E quando o delta ele é menor que zero, não toca o eixo de x em nenhum ponto. E olha só como o gráfico ele vai se comportar, certo? Ou seja, ele vai ficar acima do eixo x, tá? Ele pode ficar acima ou pode ficar abaixo. Aqui só é uma representação gráfica para te entender como é que funciona, tudo bem? Faz as tuas anotações, bate print aí, que isso aqui é muito importante até para você que já tem um conhecimento avançado. Então vamos agora resolver uma questão baseada nesse resuminho aqui. A questão diz assim, considerando a função f de x é igual a x ao quadrado menos x mais 10, essa daqui é a função que o problema te deu, com domínio sendo o conjunto dos números reais, pode ser indicado que o gráfico correspondente. Então, gente, vamos analisar essa questão com calma e saber o que é que ela quer que a gente determine. Olha só, ela quer saber a respeito do gráfico desta função. O que que acontece com o gráfico? Primeira coisa que a gente observa na alternativa A, ela diz que o gráfico não existe. Claro, se é uma função do segundo grau, o gráfico ele vai ser uma parábola e existe. A gente já pode descartar a alternativa A. Na alternativa B, ele diz, não possui interseção com o eixo das abscissas. Essa interseção que ele fala aqui, ele quer saber se a parábola ela toca no eixo de x. Lembrando aos senhores, eu vou colocar bem aqui para você fazer as anotações. Aqui o eixo na vertical é o y, o eixo na horizontal é o x. X também pode ser chamado de abscissa
E o y pode ser chamado de ordenada. Então, na B, não possui interseção com o eixo das abscissas, ou seja, a parábola ou gráfico, ela não toca no eixo de x? Vamos lá saber. Para isso, vamos encontrar o delta, né? Então, vamos jogar a função para cá. Vamos determinar os coeficientes da função. Lembrando que o a é aquele que está com o x ao quadrado. Não tem nenhum número aqui, né? Significa que o a é 1. O b é aquele que está com o x. Nesse caso, o b é menos 6. Não pode esquecer do sinal negativo. E o c é um valor independente, ou seja, não tem nenhuma letra junto a ele. Nesse caso, o c é o 10, certo? Agora, vamos determinar o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a b, olha aqui o b, menos 6, né? Então, vai ficar menos 6 elevado a 2, menos 4 vezes o a aqui, ó, é 1. E agora o c, e o c aqui é o 10. Aí eu tenho menos 6 ao quadrado. Muita gente erra isso daqui, ó. É menos 6 multiplicado por menos 6, que vai dar 36. Menos com menos é mais. Então, aqui, menos 6 ao quadrado vai dar 36, certo? E eu tenho menos 4 vezes 1 a 4, 4 vezes 10, 40. Então, delta é igual... Você presta atenção, 40 menos 36 é igual a 4. O maior número aqui, ó, é o 40, certo? O sinal dele prevalece, vai ser negativo. Bem, o delta nesse caso é igual a menos 4. Lembra que eu falei para vocês que quando o delta é negativo, não toca o eixo x em nenhum ponto, ou seja, também não tem raiz. Então, aqui eu tenho AB não possui interseção com o eixo das abscissas, ou seja, ele não toca realmente no eixo das abscissas, que nesse caso é x. Se a gente colocar aqui a representação, né? Então, eu tenho a parábola exatamente assim, certo? Não possui interseção, não toca no eixo de x. Logo, seria gabarito B. Então, uma questão bem tranquila. Bastava você saber sobre o estudo do delta, certo? Se você teve alguma dificuldade, você pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder. E vamos agora para a próxima questão. Bem, a questão 6 diz assim: um vendedor recebe um salário fixo de R$ 2.500, mais uma comissão de 20% sobre o valor que excede R$ 5.000 de vendas. No mês de novembro, o salário desse vendedor foi de R$ 3.100. E já conta o fixo mais comissão. Pode-se afirmar que o total vendido por ele foi em reais. A, B, C, D ou E. Então, olha aqui, gente. Vamos entender essa questão. Você tem o salário desse vendedor. Ele recebe um fixo de R$ 2.500, mais uma comissão de 20% sobre o valor que excede R$ 5.000. Então, como seria em prática essa situação aqui? Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que ele venda 6.000, né? 6.000. Agora, olha só. Menos 5.000. Isso aqui daria quanto? Daria R$ 1.000. Ou seja, o que isso significa? Que ele ia receber uma comissão em cima desses R$ 1.000. E quanto seria essa comissão? 20%. Presta bem atenção. Mais uma comissão de 20% sobre o valor que excede 5.000. Então, se eu tenho 6.000 de venda, passou de 5.000, né? Então, você teria uma diferença de R$ 1.000 e ele ganharia 20% em cima desses 1.000. A mesma coisa se ele vendesse 7.000, né? Ele teria 7.000 menos 5.000. Isso daria quanto? 2.000. Então, em cima desse 2.000, ele ganharia uma comissão de quantos por cento? De 20%. Espero que vocês tenham entendido esse trecho aqui da interpretação. Então, vamos para cá agora para a equação. Então, ele ganha 2.500, que é uma parte fixa, mais 20% do valor que excede. Como esse valor eu não conheço, então eu posso colocar x menos quem? Menos 5.000, que é exatamente a representação desses dados que eu coloquei para ti, ó.
certo? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar x menos 5.000, olha só. Lembrando que é 20%, eu vou colocar 20% porque a gente vai fazer uma transformaçãozinha aqui, certo? Então, vamos agora entender o seguinte. Ele fala na segunda parte do problema que o salário desse vendedor foi de 3.100, já contando o fixo e a comissão. Então, aqui, ó, salário 3.100. Agora, eu vou só acrescentar 2.500, mas lembrando que 20% a gente vai colocar 0,2, certo? Por que 0,2? Para o cálculo dar certo. Lembrando que 20% é igual a 20 sobre 100 e 20 sobre 100 é igual a 0,2. Você tem a representação percentual, a representação fracionária e a representação decimal. Então, você teria que trabalhar dessa forma aqui. E aqui vezes x menos 5.000. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar essa equação. Esse carinha vem para cá. Então, tenho 3.100 menos 2.500 é igual a 0,2 x menos 5.000. Aqui vai dar R$600. E aqui eu tenho 0,2 x menos 5.000. Lembrando que eu quero determinar x, que representa o total vendido. Agora, olha só. Esse 0,2 está multiplicando aqui, ó. Está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho 600 sobre 0,2, que é igual a x menos 5.000. Fazendo essa divisão aqui, presta bem atenção aqui, ó. Você tem um número depois da vírgula, você acrescenta um zero aqui em cima e tira a vírgula. Aí você tem 6.000 dividido para 2 é igual a 3.000. E aqui eu tenho x menos 5.000. Esse 5.000 ele passa para cá, ele vem com um sinal positivo. E agora você tem o valor de x, que é o total vendido, nesse caso, R$8.000. Então, esse daqui é o gabarito da questão, logo seria a alternativa E. Então, gente, terminamos a primeira parte da revisão. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado, tenham revisado. Para você que cai de paraquedas aqui, ainda não é inscrito, peço que você se inscreva, né? Se esse vídeo valeu a pena para você, se não, só pelo fato de ter assistido já é o suficiente para a gente, tá? Comenta, compartilha e te espero na parte 2, que vamos continuar nessa pegada de revisar e ir para a questão. Tudo bem? Te espero na próxima parte. Aqui em cima vai aparecer o link e até a próxima.